Apostila. Vamos começar esse negócio, vamos... Qual apostila? Qual apostila? O martírio aí, ó. Qual é o nome da matéria? Martírio. Tem que fazer um biquinho. Amartiologia. Como diz a minha amiga Rabi, é o martírio. Aí ele faz o bico, é martírio. A gente quer bico, mas é martírio. Martírio. Gente, vamos rir agora, porque depois vai chorar. Não preocupa não, gente, porque o início da matéria é tranquilo. Então vamos lá, vamos acompanhar uma leitura aqui, para a gente poder já, aos poucos, né, a gente ir entrando nessa matéria. Para a gente entender algumas coisas sobre o pecado, algumas coisas sobre iniquidade e por aí vai. Como a obra da redenção está ligada diretamente ao ato de ou efeito de redimir, salvação, seria impossível somente estudarmos sobre cristologia e soteriologia. Haja vista que aqui está escrito assim, porque no material que eu escrevi, cristologia e soteriologia vem antes de amartiologia. Só uma questão de posicionamento mesmo, tá? Mas as duas matérias vocês verão tranquilamente. Eu achei melhor utilizar, nós estudamos primeiro sobre pecado, para depois a gente pegar pecado, Cristo e salvação, tá bom? Soteriologia, então, é salvação? É salvação. Vem da palavra soter, tanto no sentido de salvação eterna como de salvação de um perigo. Soteriologia, sem de alguma forma abrangemos o estudo sobre o pecado do homem, suas consequências, a própria natureza pecaminosa, etc. André, primeira página aí da apostila, acompanhe a leitura. Quando eu estudei, depois a gente vai conversar sobre a prova. Quando estudamos sobre o pecado humano, também precisamos... Obrigado, princesa. Vou te dar um beijo. Só se for fiona. Eu começo com um beijinho. Amor, na hora que você sair, você só olha lá se o carro está trancado, tá? André, aqui, André. ninguém ele xinga lá, o amor dele Quando estudamos... Você viu o André? Como é que ele vai conversar? Ninguém fica, ele xinga. Mas se você gosta, você quer que eu pego a minha esposa? Se eu te contar meu caso, moço. Você quer que eu pego a minha esposa? Não vai aguentar não. Quando estudamos sobre o pecado humano, também precisamos compreender que isso é como uma rua de mão dupla, onde a depravação humana é delineada, mas também a graça incompreensível de Deus se revela. O pecado é como um inimigo de Deus. Ele é contra a santidade de Deus e de toda a sua doutrina. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Promete a liberdade, mas escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Quanto mais nos debatemos para escapar ao seu domínio, tanto mais inextricavelmente nos enlaça. Compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo o nosso conhecimento do próprio eu. O pecado ele é tanto um laço, né? Porque ele promete uma certa liberdade e muitas das vezes ele permite até uma certa liberdade em relação à nossa carne, em relação aos nossos desejos. Porém, quanto mais a gente pensa que o pecado vai nos dar uma certa liberdade, mais aprisionado a ele nós ficamos. Por exemplo, se olharmos para a questão do vício, por exemplo, a questão de jogos, né? Se você olhar para essas pessoas que gostam de jogos, é uma coisa que para eles causa uma certa liberdade. É um momento de lazer, é um momento que o seu ego, a sua alma, ela se encontra de uma determinada forma alegre. Por exemplo, devido ao jornalismo que nós temos aqui em Minas, vira e mexe aí você vê a polícia entrando nesses bingos clandestinos. E geralmente o que a gente mais encontra ali são pessoas da terceira idade. E quase sempre é a mesma coisa que eles dizem. Já está aposentado, a vida é deles, o dinheiro é deles e
ninguém tem nada a ver com isso, eles se sentem numa certa liberdade quando eles estão ali. Muitos deles, às vezes, não conseguem compreender a cadeia que aquilo, na verdade, é. Porque quando você, né, tem, assim, a paciência de poder perceber a fala deles, vocês vão ver que, no princípio, é aquilo ali. Eu gosto, para mim é bom, é o que eu tenho de lazer, e não sei o que, não sei o que. Só que, quando você se depara com uma pessoa dessa e conversa com ela pessoalmente mesmo, você começa a encontrar as dificuldades que ela tem. Primeiro, porque ela está gastando o dinheiro dela, né? A gente sabe que essa questão de aposentadoria no Brasil são poucos que têm o privilégio de ganhar tanto dinheiro com aposentadoria. Mas ainda assim, naquele jogo ali, que é aquele pecado que traz aquele laço, querendo ou não, aos poucos a pessoa ela acaba colocando toda a confiança dela naquilo dali, ainda que seja só uma diversão. Então, o pecado, independente do tipo de pecado que for, seja um pecado interno ou externo, seja de omissão ou de comissão, a gente vai ver que o pecado, no princípio, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma certa liberdade, ele vai trazer um regozijo na alma. Por isso que muitas das vezes, quando falamos sobre Cristo, ou falamos sobre essas questões que esses tipos de pecados podem acabar destruindo alguém, às vezes a pessoa e até mesmo nós, antes de virmos para Cristo e entendermos isso, a gente entendia o quê? Não, mas a vida é minha, ou seja, eu faço parte desse mundo, essas coisas também fazem parte do mundo. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade, ou tínhamos, né, de compreender essa liberdade que na verdade é uma cadeia para o ser humano. Continuando a leitura, por isso, onde eu parei? Estudar sobre o pecado é de suma importância para nós, pois há inúmeras doutrinas que não aceitam e distorcem a realidade dos fatos, conforme a própria Escritura demonstra. Enquanto muitos não aceitam a natureza pecaminosa de Adão em toda a raça humana, outros pensam que não há mais pecados, pois o Filho de Deus já se manifestou e retirou, pagando por todos diante de Deus. Isso é verdade ou é mentira? Pagou caro, é verdade. Porém, não é quer dizer que a gente não tem mais pecado, não existe mais pecado. Mas a Bíblia não diz que Jesus já pagou por nossos pecados? Sim. Então, se ele já pagou por nossos pecados, significa que ele já pagou pelos nossos pecados. Não posso pecar mais. Nossos pecados estão antepassados, né? Ah, é? Não, Como? Nossos pecados antepassados. Se Cristo morreu há 2000 anos atrás, eu posso nascer em 1980. Falando assim, ó, na época dos antigos, dizendo assim. Época dos antigos, tipo. Os profetas antigamente, qual foi o último profeta? O último? Este. Morreu quando? Próximo de Jesus. Praticamente no ano 5 da era cristã. Alguns falam que é no ano 3, tá? Não vamos entrar nisso agora. Esse foi o último, tá? E aí? Aí a Bíblia fala que Jesus morreu ou pagou, né? Todos os nossos pecados. Mas sabe quem é que fala isso? Entre a morte desse e o chamado desse aqui, pelo menos Jesus pagou por nossos pecados? Pagou. Qual pecado? Quando você fala o pecado do antepassado? Pai, quando era do mundão, apontava pra caramba. Quando você era do mundão? Conhecia ele. Ótimo, gostei dessa. Quando você era do mundão, você converteu quando? Que ano? 2007. 2007. Não, eu nasci da igreja, né? Não, quando você converteu na igreja? Não, eu nasci no Cristo Evangelho. Eu fiz ali 15 anos, fiquei fora, fui para esse mundão. Certo. Aí, 2007 eu voltei. 2007. Então tem 12 anos que teoricamente você se converteu, né? Teoricamente, viu? Eu não tenho certeza não. Então eu pergunto,
2007 para trás, Jesus pagou por esses pecados? Por isso? Ué, você não voltou em 2007? Não. Não foi isso que ele falou, de 2007? De 2007 você voltou. De 2007 para trás, Jesus pagou por esses pecados? Ele tinha muito, já tinha pagado, mas esses não. Ele morreu antes de mim? Antes de eu Mas você que falou, né, que ele pagou os pecados não ter pagado. Ano passado, eu falei, qual foi o último a morrer dos profetas? João Batista, depois foi quem? Jesus, né? Sim. Então, quando ele não morreu por aquela pessoa, nós até hoje peca. Mas quando fala que ele já pagou por nossos pecados, quem é que nos perdoa dos pecados? Ele. Então ele já pagou pelos nossos pecados ou não? Ah, coisa boa não. Eu tô cabeça boa. Sim. O sangue dele ser eterno, não? Tá vendo? Não falta de aula, mas não. Não, rapaz, Eu estou falando isso desde o primeiro dia que a gente começou. Rapaz, Não vem não. Você Não vem não. Aqui ó, 2007 você voltou. eu já falou tudo atrás. 2007 você voltou. Você, André, você nasceu em 1975. Nossa. Entre 1975 e 2007. Aqui você cometeu uma infinidade de pecados. Jesus pagou por esses pecados ou não? Ok. De 2017 até 2019, mais especificamente junho. Hoje é 9, né, gente? Hoje é 10, daqui 3 dias você sabe. Daqui 3 dias? Gente, segunda-feira que vem o André não vai ter lá. O André vai levar a gente para a pizzaria. André, presta atenção. De 2007 até o dia de hoje, Jesus já pagou por esses pecados ou não? Já, o menino esclareceu ali. Vou ser um dia eterno. De 2019, você vai morrer daqui 102 anos. Aí é bom, gostei. De 2019 até o dia da sua morte, Jesus já pagou por esses pecados ou não? Já. Então significa que você pode pecar. Ele já pagou? Mas não tem consequência ainda. Não. Consequência é uma coisa. Eu não estou falando de consequência. Eu falei de consequência aqui já, gente. Consequência é uma coisa totalmente diferente. Mas se você conhece o pecado, você vai pecar. Porque ele já pagou. Mas se você não conhece, se tem pecado, por que você vai pecar? Você pagou pela sua conta de luz. Não pagou? Ah, mas quem paga é esposa. Tá, sua esposa pagou. Ela faz o sacrifício todo mês. Ela paga pela luz. Você não usa? Já foi pago. Não é você que paga. Mas você continua usando. Não, mas uma cara de sol. Ué, e daí? E daí? Cristo também quer que eu e você sejam um nele. Pois é, ele já pagou por todos os pecados. Isso me dá o direito de pecar? Não. Tem certeza? Mas você já pagou, você não pagou, você vai curtir o pecado até quando? Deixa eu Vai lá, filho. Vai lá, Paulinha. Vai lá, Paulinha. Eu ia falar do arrependimento. Não que a gente não peque, mas tem que haver um arrependimento. Que é justamente seguir a Cristo. Né? Você tem que arrepender todos os dias daquilo. Porque senão você fala assim, eu não pago outros pecados. É tipo, você dando uma Porque conta tem- aberta, você não tem Vai que nada. pega esse mais, Chica. Ô filhinha, eu tô morrendo aqui na cruz. Sabe? Tô pagando o pecado que é seu. Todo mundo estava aqui quinta-feira passada, não, né? Mas eu estava. Quinta passada? Tava eu, Sandra e Maredes e o Leandro. Tá bom. Ah, Leandro, agora eu boto isso. Ok. A consequência. João capítulo 5. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Ô, Sandra, você vai ler por gentileza o versículo de número 12, 13, 14 e 15, tá bom? 5, 12. João 5, 12, 13, 14 e 15. Pode começar? Pode ficar à vontade. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Olha o que Jesus fala. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Interessante que sobre a cura do paralítico, quando a gente vai ver Jesus fazendo aquela velha pergunta para ele, no versículo 6, ele pergunta: quero ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha lá no tanque quando a água é agitada e tal. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e o homem se viu curado e papapá. Observe que em momento nenhum Jesus fala sobre eu te perdoo do seu pecado, levanta e anda. Mas Jesus pergunta: você quer ser curado? O homem responde que não tem ninguém para me levar. Mas Jesus fala: toma o teu leito, levanta e anda. Só que depois, quando Jesus encontra com ele, Jesus fala assim: olha, o que te aconteceu, o estado que te aconteceu, o estado que você estava, era por causa do seu pecado. Você pecou, e pelo fato de você pecar, você se encontrou paralítico. Vá, não peque. Por quê? Senão vai te acontecer coisa pior. Isso é uma consequência. Isso é consequência. Só que aqui Jesus ainda está vivo. Jesus ainda está vivo nesse ponto. Só que quando você pega o apóstolo Paulo, ele vai dizer justamente o quê? Que ele já pagou pelos nossos pecados. Levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e tal. Então, quando a gente olha por este lado, por essa visão, onde que diz que Jesus já pagou pelos nossos pecados, ele pagou não foi somente por pecados que eu já pequei. Ou seja, são 20 horas agora, então de 20 horas agora até anteriormente a 1980, Jesus já pagou todos esses pecados. Mas eu também posso entender que como ele já pagou por todos os meus pecados, eu posso entender que o pecado que eu vou cometer às 8 horas e 10 minutos, programado no relógio, não tem problema nenhum, porque ele também vai me perdoar, desde que eu não venha blasfemar contra o Espírito. Se eu pensar desta forma, a Bíblia fala que eu sou o mais miserável de todos os homens, eu sou hipócrita. Primeiro porque eu estou desmerecendo o sangue. Eu estou fazendo com que a forma, com que este sangue não seja de fato compreendido, e ao mesmo tempo eu não tenho fé suficiente para entender que mesmo o sangue sendo eterno, se ele já me perdoou uma vez, isso é necessário para o meu arrependimento. Isso é necessário para que eu creia nele e não peques mais. Porque mesmo caso eu venha pecar, aí a gente começa a entender João: filhinhos, não pequeis. É o que a gente vai ver nessa escritura a todo instante. Jesus já perdoou, já, mas a todo instante as escrituras dizem: não peque. Filhinho, não peque, não peque, não peque. E a vontade de Deus é a vossa santificação. A gente vai ver isso a todo instante. Mas aí João diz: filhinhos, não peque. Se porventura, se por um acaso alguém pecar, tendes diante do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, mesmo se porventura nós viermos a pecar, ainda assim nós devemos lembrar que temos Jesus Cristo para nos defender, por causa do seu sangue eterno. E pelo fato de ter Jesus Cristo o justo à direita de Deus Pai, um sangue que é eterno, nós não devemos nos distanciar dele. Pelo contrário, se pecamos, é aí que temos que nos aproximar dele mais rápido ainda. Um fato que acontecia muito, André, na igreja antigamente, se bem que hoje em dia ainda tem umas igrejas assim, se você estava em pecado ou fora de comunhão, Assembleia que gostava muito de usar esse termo, se você não estava em comunhão, eles não permitiam você tomar Santa Ceia. Verdade. Isso é extremamente errado, isso é contra a própria palavra. Por quê?
quando nós falamos da ceia, ou quando nós pregamos na ceia, vamos partir o pão e entregar o cálice e tal, o que a gente está fazendo? A gente não está fazendo menção da morte do Cordeiro? Se eu estou fazendo menção da morte do Cordeiro, o que é que eu preciso para ser perdoado? É justamente do Cordeiro. Então, o que a ceia, o símbolo da ceia, vai fazer para aquele que peca? É justamente mostrar que ele não deve pecar mais. A ceia é justamente para aproximar o pecador cada vez mais perto do Senhor. Aquele velho pedacinho lá do texto lá, portanto, examine-se o homem a si mesmo, então toma do pão e beba do cálice. Aquilo ali não fala do tipo de pecado. Aquilo ali está falando da falta de comunhão dos versículos anteriores do texto. Ali não está falando assim, se você tiver pecado, não ceie, não coma, não beba. Não está falando disso. Então esse foi um erro que a igreja trouxe ao longo de muitos anos. Então muita gente se afastou de igreja, deixou de andar pelos caminhos, enfim, fez atrocidades. Por quê? Porque era ensinado que se você estivesse em pecado, se você não estivesse em comunhão e coisas do tipo, você não tinha direito de participar da mesa. Quando na verdade, se nós olharmos para a mesa, nós tínhamos lá na mesa uma pessoa muito interessante chamada Judas, um baita de um ladrão. E mesmo assim Jesus fez o quê? Colocou ele para fora? Não, reuniu com os 12. Lavou o pé deles ainda. E mesmo na hora da traição, Jesus está deixando ele de quê? Amigo. Mas aqui, quando fala de se participar de uma forma indigna, está participando da sua própria condenação e é culpado do corpo, não é questão de não estar assim, show para participar da ceia? Tá como? Tá show. Ah, tá show. Tá show. Não. Por gentileza, gente, abre o livro de 1 Coríntios. A ceia é exatamente para isso, né? A ceia é justamente para eu cada vez mais me aproximar dele. Porque quando... André, por vários fatores, meu irmão. Eu arrumei a briga esse na semana. Sério mesmo. Tá vendo? Não pode brigar, não, mas... Sério mesmo, eu de coração mesmo. Por que você não me ligou? E até abrir mão do... Não, eu ia chegar mais do cara hoje. Não tem problema nenhum, eu já não estou dormindo mesmo. Eu ia até abrir mão do curso. Nossa, aí eu ia lá na sua casa. Sério, de coração mesmo, não é sério. Nossa, aí saía apanhando. Conversei com a esposa, porque está acontecendo muita coisa, tendo 3 viagens desse ano, lá no trabalho, lá dentro, só piorando. Até foi ela, eu falo que estava tudo, e tento firmar mas aqui, rapidinho, eu não te contei, antes de você começar o curso, eu não te contei, não? Que todo mundo que estuda curso de teologia, a vida fica embaraçada? Não, eu esqueci de te contar isso. Não, agora sério. Meu filho, todo mundo que estuda isso aqui fica embaraçado. Você lembra quando foi não fica? Semana atrasada? Fica embaraçado, agora fica ruim. Semana atrasada que eu vim, depois do mar, só fugindo um pouquinho. Só fugindo um pouquinho da... foge um pouquinho. Semana passada o senhor falou que Jesus, ele é justo e juiz. Sim. Certo? E nós não devemos fazer juízo com as nossas próprias vontades. Correto. Pelo menos você está lembrando. Não, eu lembro. É isso aí. Eu fiz o metade do seu trabalho. Não, isso que eu faço. Aqui. Eu tenho um primeiro, ele é delegado de Bonfim. E ele é só ir lá com a família da mulher, não se vê lá. A família nossa, a parte dele, não tem, tudo pra cá. Aí ele caiu em adultério com a menina da igreja. A mulher da igreja, mulher casada. Aí todo mundo aqui de lá queria crucificar ele, mandando separar, até eu mandando separar. E eu fui para casa da minha tia, veio minha tia, mas tem errado, tia. Mas por que nós estamos seguindo a Deus então? Ele mandou ele separar. É porque a mulher dele, tipo assim, foi uma pornografia no telefone da mulher, ganhou tudo, e guardou o computador, e a filha dele foi lá pegar as fotos. Para mandar as peças que ele tá no monte. Fez um filminho particular e colocou lá no computador. Uma filha de 17 anos pegou. Então, tudo desgramado. Não sabe nem fazer as coisas. E ele, você não sabe. Você vai ver. Não sabe nem fazer. E a filha ainda pegou. Ai, gente, que tristeza. Mas o pai estava na festa de 80 anos, semana passada, também quando ele ia pagar tudo amargurado, então desabou na festa de 80 anos. Então todo mundo foi na festa de 80 anos. Aí todo mundo começou a crucificar ele. E eu fui com a mulher amiga dele, não, peraí, deu errado, gente. Eu sou tudo cristão ou eu sou tudo o quê? Uma turma de merda também? Vamos tentar fazer com esse negócio
mulher dele falando pra voltar, aí mandei falar, tem que separar mesmo, não sei o quê. Eu não aceitei, eu falei, irmão, desculpa a palavra, tá, gente? Falei, irmão, você queria pegar a mulher do seu amigo, velho, você falou comigo, eu falei pra você, não chegou, você dá bosta pra você? Agora você tá querendo ligar seu irmão? E se sua esposa souber que você quer pegar a esposa do boizinho do seu amigo? Que dá isso aí? Ia dar chifrada pra todo lado. Não, e você vai ser tentou contar isso, eu não vou contar. A O pessoal vai até pra mim, porque a minha esposa é irmã dela, então ela vai falar que eu tô aguentando bem. Falei, gente, eu gosto muito indo numa oração para Deus trabalhar na vida dele, trabalhar no coração da família, para ser restaurado. Ninguém quis, irmão. Aí eu levei a passagem lá de Jesus é juiz e justo. E nós só crucifica, irmão. André, agora eu entendi. E de lá pra cá, então, sem sinceridade, estou tribuladinho. Tá, deixa eu explicar para você. Ó, pelo que você está me contando, você não fez nada de errado. Pelo contrário, você fez certo. Porque é o seguinte, a Bíblia fala, a Bíblia mostra que quem comete pecado está enfermo. Pecado é enfermidade na nossa alma. Se eu cometo pecado, significa que eu estou enfermo, preciso ser curado, meu irmão. Deixa que Jesus me crucifica. Agora, em relação à igreja, corpo, a igreja tem que me ajudar a ser sarado. Por isso que ele é juiz, porque no momento certo ele vai julgar essas causas, se eu não me arrepender. Agora, cometeu, não foi a partir de hoje. Não. Se você pegar o livro de Tiago, você vai ver que Tiago explica sobre essas coisas. Não é da noite para o dia que a gente cai. Já estava cozinhando o galo já há um bom tempo. Então vamos entender uma coisa. Ele cometeu um pecado? Cometeu. Só que agora a primeira coisa que ele precisa fazer é se arrepender. A segunda coisa que ele precisa fazer, meu amigo, é justamente ter a ajuda de alguém que possa ajudá-lo. Sabe por quê? Eu tenho um livro lá em casa que chama No Altar da Idolatria Sexual. E o cara que conta, ele é pastor, depois que ele foi sarado, que ele escreveu um livro, é claro, né? Ele conta justamente os deslizes dele nessa área da prostituição, da pornografia, dessas coisas. E ele conta assim, as maneiras, o que acontecia com ele dentro da igreja, fora da igreja. Tinha hora que ele achava que ele já estava bem, na verdade ele estava pior ainda. Então às vezes essa pessoa, esse rapaz que cometeu adultério, e também a mulher, que ele não cometeu adultério sozinho. Está entendendo? E se eles nunca foram libertos disso? Está entendendo? Porque o adultério, a gente pega o pecado do adultério assim, não, merece até morrer. Tá, mas e aquele que faz um gatinho na água, um gatinho na luz, aquele que rouba o troco da padaria que entregou? Isso também é pecado. Você está me entendendo? Também é pecado. Agora a questão é o seguinte: cometeu. Só que agora tem que haver perdão. Essa mágoa que está no coração da esposa vai ser muito difícil ser curada. Não somente pelo ato, mas por causa de pessoas de fora. Porque os bicos de fora é pior ainda. Porque às vezes, não estou falando que é verdade, não. Às vezes, André, ela mesma compreende o que foi que aconteceu. Às vezes. Só que veja, para poder haver uma cura, para realmente a alma de ambos serem saradas, meu querido, isso vai levar tempo. Só que veja, se eu pego alguém que peca e começo a crucificá-lo, aí eu começo a entender a palavra do Senhor quando ele diz assim: aquele que não tem pecado, te pergunto, daquela multidão, quem era o único que podia jogar pedra? Só ele. Ele julgou? Não. Pelo contrário, ele que é a rocha, ele trouxe para perto dele. Porque aquela pessoa precisava ser sarada. O problema hoje, né, nós, que bate no peito e fala que é crente, é justamente isso. Que a pessoa peca, a primeira coisa que a gente quer fazer. É pior ainda. Misericórdia. Querido, a primeira coisa, deixa eu falar para você. Quando eu cometi alguns adultérios contra a minha esposa, várias pessoas, pastoras inclusive, falam com a minha esposa que ela tinha que separar de mim. E olha que meu caso não foi um caso muito bonito, não, meu filho. Foi terrível. Dá até para escrever um livro com umas 500 páginas. Pastoras falou com ela assim: separa, você tem direito. O que ela fez? Não, vou pro joelho, vou orar. Você está me entendendo? Aqui, se você me perguntar assim, se sua esposa te perdoou da noite pro dia, eu vou falar para você assim: meu filho, demorou, mas foi muito tempo. Quantas orações que eu fiz no monte? Milhares. Quantas vezes só eu e Deus no monte? Milhares. Demorou para ser perdoado? Demais. Eu tive que vomitar tudo que eu fiz.
Eu tive que confessar o meu pecado, porque a Bíblia fala disso. Nós devemos confessar o pecado. Então eu tive que confessar. Tudo que ela me perguntava, eu falava. Agora você imagina, a pessoa que adulterou, a pessoa que foi, né, teve o dolo, que foi ela. A pessoa te pergunta e você tem que confessar tudo. E eu confessei, meu amigo. Eu tive que confessar. Tem que ser. Aí você vai falar assim, Leandro, e hoje você está sarado? Hoje eu estou sarado. Leandro, hoje você não caiu no pé? Mentira. Porque o dia de amanhã não me pertence. Por isso que a Bíblia diz assim, ora, aquele que cuida estar de pé. A Bíblia não fala que quem está de pé é forte. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Depois Eclesiastes vai dizer o que a respeito disso. Um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar. Por isso que, isso eu estava ontem conversando quando fui pregar em Nova Contagem, estava falando com o rapaz sobre isso. Nós que somos casados, a gente precisa aprender a ser uma só carne. O problema é que às vezes a gente tem dificuldade de ser uma só carne. Eu não concordo, eu não faço, eu não quero, eu não escuto, por aí vai. Se você não for uma só carne, querido, uma hora isso vai romper, e se romper, o trem vai desandar. Então veja, vai demorar, André? Vai ter um monte de gente que vai ir contra você por causa dele? Vai. Mas uma coisa eu te falo, meu querido, toda hora que você tiver a oportunidade, liga para ele e liga para ela. E dá conselhos bíblicos. Não o conselho do André, porque o conselho do André cai por terra. Agora o conselho da Bíblia é um conselho que ele entra na alma, ele entra no coração, ele traz vida. Agora, como aconteceu, dificilmente eles vão dar assim crédito. Você está me entendendo? Mas ao longo do passar das semanas, liga, mano, liga. Ô fulano, como é que você está? Mora longe daqui? Logo ali. Logo ali. Liga e fala que, ó, meu irmão, você conhece, a Bíblia fala mesmo, você pecou, a outra pessoa também pecou. Meu irmão, você está arrependido? Porque uma coisa é falar que está arrependido agora. Mas eu uma pergunta para o senhor. Porque hoje, geralmente, essa igreja está doente, depassada. Tem até que está existindo também. Eu não sou santo, não. Eu sou certo, sou tudo direito, o que acontece? A gente vê coisas dentro da igreja com pessoas da terceira idade que começou a trazer uma coisa para a igreja. Hoje virou de ferro pro ar, começou a vir outra coisa, está desanimar, cara. Pois é, André, mas em relação à igreja de Cristo, ela sempre vai ter um remanescente. Ela sempre vai ter uns linguarudos assim, vai falar assim, pode parar, isso aí está errado. Sempre vai ter uns linguarudos, irmão, você pode ter certeza disso. Porque a igreja de Cristo, ela não permite, não suporta o pecado. Então Jesus sempre vai levantar uns linguarudos. Pode parar, isso aí está errado, isso não pode, isso não se faz. Sempre vai ter. E sempre esses que Deus vai levantar para anunciar o pecado, anunciar o erro, esses aí sempre vão ser apedrejados. Isso aí é normal, meu irmão. Eu te pergunto, quantos sofrimentos Paulo, por exemplo, teve que passar? Porque ele anunciava a verdade. Então, na medida que você pegar a verdade e anuncia ela, meu querido, é muito simples. Eu falo para você, André, semana que vem, se tiver a oportunidade, liga para ele. Meu irmão, ó, a palavra de Deus diz isso. Você pegou, agora você vai ter que dar seu jeito. Ou fulano de tal, que ó, ele pecou contra você, pecou. Tem um detalhe, você vai ter que perdoar ele. Eu conversei com ela, eu não da aula. Não, mas tá dentro do Eu estou dentro do pecado ainda. O que acontece? Eu conversei com ela. Ela falou que por ela ser esposa dele, ela do meio da igreja, ela vai ter oração, ela consegue perdoar ela. Só que acontece, os familiares estão infernizando ela para quê? Para primeiramente acabar com ele dentro da igreja. E como ele é delegado da cidade, da pequenininha, quer que ela expõe ele para a sociedade. E ela assim, ela está numa cola bamba e a folha está lá em cima. Coitado. Não é que ela vai ter apoio, não tem apoio. Não. Então fala, na hora que você ligar para ela, primeiro você ora com ela. Primeiro você ora, né? Olha, eu estou cheio de problema. Meu amigo, mas e aí, aqui? Deixa eu falar para você. Olha bem para mim aqui. Você acha que não tem problema, não? Não. Você acha que não tem problema, não? Você quer que eu te conte só 2 problemas?
Então tá. E mesmo assim eu tenho que orar por um monte de gente. Olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é orar por ela. Porque a Bíblia fala sobre isso. A multidão de pecados é encoberta por amor. Por causa de amor. Você tem que orar com ela, você vai ter que ajudar ela na oração. Você não pode estar lá. Então você vai ter que orar com ela. Por quê? Para pedir a Deus justamente para blindar, para colocar como diz Zacarias capítulo 2, colocar um muro de fogo ao redor dessa família. Por quê, André? Se ela simplesmente virar e falar assim, olha, eu vou me divorciar. Estou dando aqui um exemplo. Vou me divorciar quando acabar. E ela vai para um lado e fica para o outro. As pessoas que conhecem na cidade, ele é delegado, aquela coisa toda, o povo vai falar no tititi, né? Não é da igreja, separou, não sei o que, blá, 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 blá. Uma coisa é ela se separar, uma coisa é ela colocar a boca no trombone. Meu irmão, vai destruir, não é só o agora não. Porque o agora, se ela colocar a boca no trombone, é uma coisa. Só que deixa eu te falar, esse delegado ele pode ser a melhor pessoa na cidade. Sempre que as pessoas olharem para ele, irão lembrar que ele traiu a esposa dele. É a pior marca que tem. Quando você olha para Davi, o que você lembra de Davi? Eu lembro que ele foi bom rei e ele vacilou, né? Vacilou de fogo. É o que todo mundo lembra. Você está entendendo? É uma marca que todo mundo lembra. Essa marca é terrível, amigo. Terrível. Então eu falo para você, liga, ora com ela, consola. Se puder colocar no viva voz para você e sua esposa ao mesmo tempo estar conversando com ela, não somente você sozinho. Por quê? O pecado, como eu disse aqui, a princípio ele traz uma certa liberdade, mas ele aprisiona. Sabe? Ora, pede mesmo Deus para dar graça nesse casamento, para ser restaurado, o coração dos dois serem restaurados. Sabe por quê? Isso pode ser um vício. É mais ou menos o princípio que eu falei aqui de jogo. Isso pode ser um vício que ele tem. E às vezes ele caiu em adultério lá, mas talvez ele tenha aí 3, 4, 5 amantes. Talvez o computador dele está recheado de pornografia. Como ele é delegado, às vezes ele pode ter, tudo teoricamente, tá? Às vezes ele pode ter acessos, apesar que é mais a Polícia Federal, mas ele pode ter acessos a muitas pornografias infantis, como a gente conhece aí, pedofilia. Aí a gente não sabe se de repente o problema dele é mais sério ainda, porque de repente ele pode ser um pedófilo. Você está vendo como que a coisa pode acarretar muito maior? Só que uma coisa eu aprendo com a Bíblia, André. Deus, para chamar a nossa atenção, principalmente aquele que tem chamado, aquele que é vocacionado por Deus, parece que Deus ele vai dando corda para a gente. Sabe? Vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Só que tem uma hora que Deus ele quer falar com a gente e a gente não quer escutá-lo. Sabe o que Deus faz? Ele literalmente ele joga a nossa podridão no mundo. Se você pegar as escrituras, você vai ver que Deus sempre fez isso. Ele joga a nossa podridão no mundo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de passar vergonha. É ser exposto. O ser humano não gosta de ser exposto, gente. Pode ser qualquer coisa. Olha para você ver. Neymar. Poxa, o cara tem uma fama extraordinária, mano. Eu não vivi nos tempos de Pelé, mas eu sou capaz de falar para você que Neymar tem fama muito mais do que Pelé. A riqueza daquele cara é incontável. O cara tem mais dinheiro que o Cristiano Ronaldo, cara. E olha que o Cristiano Ronaldo tem um carro que vale 40 milhões de reais. 42, na verdade. Só vai pegar o carro ano que vem. O Ronaldinho comprou um helicóptero de 50 milhões? Tá entendendo? Só que o tal do Neymar ele tem dinheiro para vir. A mulher fica doida. Ele não tá a bunda, meu irmão. Tanto dinheiro que ele tem. Acho que ele não sabe nem o dinheiro que ele tem. Então ele tem muita fama, não tem? Mas tem um detalhe também. Nos últimos 3 anos, pelo menos, a fama dele ela foi vista no mundo inteiro, porém de forma difamatória. Alguns ainda amam ele, claro, mas muitos passaram a odiá-lo até sem conhecê-lo. Está entendendo? Então, assim, querido, aquilo ali precisa de arrependimento. O pecado ele faz isso, o pecado ele vai nos enlaçando. E o trem é gostoso, e vai. Só que chega uma hora que Deus quer falar com a gente. Aí a nossa vida está no nosso controle. Se a minha vida está no meu controle, mas Deus quer falar comigo, o que ele vai fazer? Ele vai expor o meu pecado.
E quando Ele vai expor o meu pecado, é quando eu menos imagino. Ele permite o meu pecado ser exposto. Aí, meu irmão, vou falar para você. Aí só tem um jeito, meu irmão, é voltar. Aí entra o que a Paulinha falou, a questão do arrependimento. Como que eu volto para o arrependimento? Aí eu vou olhar para trás e vou ver tudo que eu fiz. Aí eu vou olhar esse peso, porque aí o pecado já se transforma num peso. Aí eu vou olhar para esse peso e vou falar assim, e agora, como é que eu faço? Porque esse pecado, para mim, ele é demais, é muito pesado esse pecado. O que eu faço agora? Aí é onde você vai ver muitos tirando a própria vida, entrando em depressão e coisas do tipo. Só que aí você entende que tem um homem que morreu, que o seu sangue, que é imortal, está vivo, o sangue dele está vivo até hoje. Aí você chega diante dele com arrependimento, aí o que ele vai fazer? Ele vai te perdoar. Só que o negócio é tão estranho que parece que quando a gente pede perdão a ele, com arrependimento, é tão estranho que parece que fica faltando alguma coisa. Parece que fica faltando ele chegar perto da gente e falar assim, eu já te perdoei. Eu esqueci do homem. Eu já te perdoei. Eu esqueci do homem. Só que essa questão do perdão é tão estranha, André, que para nós, que estamos ainda nesse plano carnal, quando a gente ora ao Senhor e pede Ele perdão, a gente ainda tem dificuldade de entender que Ele já nos perdoou. Porque o sangue ele é vivo, então esse sangue está disposto. É mais ou menos assim, você pecou agora, filho, então se arrepende agora, porque o sangue está disponível para você agora. Então veja, quando a gente estuda sobre o pecado, não é só para conhecer sobre o pecado, mas também para conhecer as mazelas do pecado e entender a maneira que podemos sair do pecado. Porque o pecado, nós sabemos desde lá do livro do Gênesis, abre aí por favor, gente, Gênesis capítulo 3. Eu ia mostrar Coríntios. Então, segura aí que a gente vai no Coríntios, querido. Versículo de número 5, 6. Gênesis 4, 6. Olha os 3. É 3 ou 4? É 4. É 3. É 4. Dá 10, dá? Dá 10. Então o quê? 4, 6, 10. 6, 7. Cheio de graça. Não, 6, 7, misericórdia. 6, 7. Gente, verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, o pecado cometido, não o pecado natureza que herdamos, o pecado cometido, eu e você temos, literalmente, pela palavra do Senhor, eu e você temos a força necessária para não pecarmos. Em outras palavras, a gente só peca porque a gente quer. Por quê? Quando Deus fala com Caim, você tem poder de dominar esse pecado. Significa que Deus está falando assim, nenhum pecado pode vir sobre ti, ao qual você não consegue dominar. Qualquer pecado, a gente tem poder de dominar o pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Oi? Teu pensamento? Todos, até o pensamento. O nosso adversário, ele não pode ler nosso pensamento. Pode? Não, pensamento não. Ele só pega o que sabe. Só o que sabe. Ele não pode estar aqui e estar lá na padaria ao mesmo tempo. Ele não tem poder para isso. Impossível, a Bíblia não mostra isso, que ele é onisciente. E ele não tem poder de se transformar. Tem? Tem. Transformar sim. E ele tem poder de entrar. Você não tem poder de ver sua mente, não tem poder de entrar no seu sonho. Isso é uma coisa inexplicável. A questão dos sonhos é algo inexplicável. Porque tem sonhos que a gente não sabe se é Deus nos dando ou se é Deus permitindo o diabo. É esquisito. Mas ele entra na mente, não entra, não? Que depois a mente. Eu não Mas lembro eu acho qual que 7 meses ele não cansa. Não, no caso que ele perguntou, é diferente, Paulo. O sonho do jeito que ele perguntou. É o diabo mesmo no meu sonho. Ou
Não é Deus me dando um sonho com o diabo dentro. Porque sonhar... Gente, eu sonho com o demônio direto. Eu quase pulo a janela do meu quarto para fora. A Alessandra que me segura. Senão eu caio lá embaixo. Ela que me segura. Só que aí eu fico perguntando, esse tipo de sonho que eu tenho com demônios, é Deus me mostrando para eu guerrear uma certa batalha em um determinado campo da vida, ou realmente é o próprio diabo dentro do meu sonho tentando, igual o último que eu tive, ele estava tentando literalmente me matar? Eu acho que não tem explicação. Se você olhar para a Bíblia não dá uma explicação plausível, ok? Mas veja, o diabo não tem poder de ler a minha mente. Ler a minha mente não. Porque a mente é uma faculdade humana, ok? Ele não tem poder de estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Ele é apenas um ser criado, tá certo? Que ele é criado com tamanho poder, mas ele é somente um querubim, ungido, mas é querubim. Ele não caiu, porque deixou de ser ungido. Tá vendo? Tá prestando atenção na aula. Ele é um querubim, então ele tem força, ele tem poder. Deus só não permite ele agir com todo o seu poder. Aí é uma questão de Deus. Deus não permite. Mas em relacionado a nós, homens, eles não têm poder de entrar aqui dentro e saber o que estamos pensando. No entanto, quando oramos em pensamento, não é orar em espírito, é em pensamento, ele não consegue saber o que eu estou orando. Porque eu estou orando em pensamento. Quem conhece os meus pensamentos é aquele que diz assim: eu conheço os teus pensamentos. Ainda antes que saia palavra da sua boca, eu já conheço. O que Deus está falando? A intenção da palavra dita. Qual que é a intenção? Onde que ela nasce? Aqui. Então a intenção da palavra que você vai falar, antes dela nascer na sua mente, eu já conheço. Então, na verdade, ele fica falando no ouvido da pessoa e depois eu maquinando. Sim. Agora aqui, ó. No ouvido. Aí é fácil mesmo. Aqui capeta sabe fazer isso. Não faz isso. Pode. Porque eu levantei umas 2h30, 3 horas no menos. Levantei sim, despertei no sono. Meu braço começou a doer, aí despertei no sono. Aí eu lembrei desse caso do meu primo. Falei, agora eu despertei mesmo. Bora orar. E comecei a orar em pensamento. Que Deus entre com providência, que Deus trabalha no coração deles, que Deus dá uma nova oportunidade para eles reviver a vida casada, a vida de família, que Deus tire da rododeira esses espíritos de acusação, e comecei a orar. E depois lembrei do primo meu que está lá em Portugal também, que foi para lá, levou a família para lá, tem uns 6 meses, e está lá passando fome, lá passando dificuldade, não está dando dinheiro nem para pagar o aluguel, está querendo voltar para cá, mas não tem dinheiro para voltar. E comecei a orar por eles. E rapaz, mas falar com você verdade. Na hora que fechei o levando dormir, abri a oração. Fechei o levando para dormir, moço do céu, eu vi 3 meninas branquinhas na minha frente assim, ó. Com o nome das meninas que eu queria ter, bem antes de ter minha esposa. Então, quando eu tiver minhas meninas, uma vai chamar fulano, outra secando, outra Beltrano. E as 3 meninas passaram na minha frente assim, com os nomes igual. E que meu coração começou a agitar, já, sobrejar, forte. Eu olhei para minha esposa e falei, não é possível. Aí eu levantei, fiquei de pé, olhei ali e falei, Jesus, eu não aceito. Repreende-se em nome de Jesus. Aí na mesma hora, aquela aflição no coração calmou. Pronto. A oração que você fez em pensamento, oração, essa o diabo não consegue saber. Não tem como. Assim também a oração que você faz em espírito, ele não consegue discernir. O único que consegue discernir é somente Deus. Ok? Gente, voltemos para a apostila. Coríntios, não? O Coríntios do irmão Aredes, perdão, Aredes. Por favor, qual que é o capítulo e o versículo de Coríntios? Sobre a ceia. Eu te falei sobre a ceia. Você não fez sobre a ceia. 1 Coríntios 11. Tá, eu falei para abrir, depois eu fui lá para o André e depois eu retornei. 11. Queria ver se estava atento. Não, foi não. 11:23. 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Mas não é aqui que a gente tem que ver. Não, é quando fala da ceia ilícita. Ok. É o examine-se o homem, não é isso? 28. Então, cadê? É o versículo 28. Não é isso? Não, 27. Não, gente. Porque comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente
Será réu do corpo e do sangue. Pois é. Aí, para a gente poder entender isso, a gente tem que voltar aonde? Lá no versículo 17. Nisto, porém, 11:17? 11:17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Ele está falando é para a igreja, tá? Ele está falando quando vocês se ajuntam. Deixa eu falar para você, não é para melhor não, ou seja, não é para Deus se manifestar, não é para pior. Ele está falando é para a igreja, viu gente? É todo mundo, é para nós. Não, é para a igreja. Aqui ó, olha para você ver, por que ele não louvava o povo de Corinto? Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, dentro da igreja tinha facção. Tinha divisão dentro da própria igreja. Ainda tem. Pois é. Tinha, não tem. E eu, em parte, eu creio. Ele deixa bem claro. Em parte, eu creio mesmo naquilo que eu fui informado. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Tem uma outra tradução que diz que importa que haja para que os que são realmente da fé se manifestem. Ou seja, os que são fiéis. Então, quando os infiéis estão se manifestando, na verdade, quem se manifesta são os fiéis, porque os fiéis permanecem, os infiéis não. Verso 20: Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ou seja, o que o povo estava fazendo? Nós aqui, ok? Vamos ir para a igreja. Nós vamos celebrar a morte do nosso Senhor, a morte do Cordeiro. Cada um de nós aqui tem que levar alguma coisa de comer e beber. Como fazemos aqui o café. Todo mundo tem que levar alguma coisa. Mas agora vamos imaginar que tem alguém no nosso meio que não tem o que comer e o que beber, não consegue trazer. E pior, ele chega atrasado porque às vezes ele está enfermo, ele é pobre, não tem como chegar a tempo. E nós que somos uma facção, uma panelinha, o que a gente faz? Gente, vamos chegar primeiro, vamos chegar antes. Come tudo. A gente come, bebe, se embriaga, fica alegre, ri a beça. Quando ele chegar, come o que tiver. Aí quando o outro chegava, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, os velhos, quando chegavam, os bonitão, os ricos, já tinham comido, bebido, embriagado. Aí quando o outro chegava, comia o que sobrava e se sobrava. Tinha alguma comunhão nisso? Não. Aí o que Paulo está dizendo? Olha, você está com fome? Come na sua casa. Porque você fazendo isso, você está envergonhando os que não têm nada para comer. Por quê? Por causa da sua pessoa, as suas atitudes, aqueles que não têm o que comer, não têm o que beber, às vezes eles deixam até de vir para a igreja para se reunir com vocês, porque vocês comem tudo e bebem tudo antes deles chegarem. Então, como que eles irão participar do corpo se vocês mesmos estão excluindo eles de dentro do corpo? É mais ou menos assim que Paulo fala. Aí quando a gente vai falar da ceia, lá no versículo 23, aí Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Porque na verdade esse versículo aqui, de Coríntios 11, 23, isso daqui na verdade é uma correção para a igreja. Ele está corrigindo a igreja, como eles têm que fazer. Recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e comeu. Ou seja, antes de Jesus partir e comer, todos tinham que estar presentes. Independente se tinha pecado, se não tinha, se estava enfermo, se não estava, se era rico, se era pobre, não importa, todos tinham que estar presentes. Aí, quando a gente chega lá no verso 26, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes no caso do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí eu te pergunto, se só uma meia dúzia comia, os outros ainda estavam chegando, aonde que a morte do Senhor estava sendo anunciada? Lugar nenhum.
Aí Paulo explica, todos nós temos que esperar uns pelos outros. Aí o verso 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, quando nós nos reunimos para poder, literalmente, celebrarmos a morte do Cordeiro, seria necessário que todo o corpo realmente estivesse em comunhão. Todo o corpo está em comunhão? Não. Então, mesmo assim, nos dias de hoje, a gente ainda celebra a ceia do Senhor com o pé atrás. Porque não são todos que estão em comunhão. Então, o indignamente aqui não é questão do pecado, essa pessoa... Não é questão de eu estar com pecado, mas aquele sim... pecadão. Não. Mas sim a questão de eu não estar em comunhão com você. Exato. Por quê? André, eu não estou em comunhão com o André, por quê? Porque eu sei que o André não tem o que beber em casa. Mas eu tenho. Aí, em vez de repartir com o André, eu não reparto. Aí eu venho para a igreja e ainda quero, com a cara lavada, para compartilhar o pão do Senhor. Deixa eu falar. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou comendo o pão e bebendo o cálice indignamente. Porque como que eu posso falar que eu tenho comunhão com o Senhor comendo do pão, bebendo do cálice, quando na verdade eu não tenho comunhão com o meu parceiro, que o meu irmão, aquele que eu estou vendo? Por isso que todo o corpo tinha que ser um só. João capítulo 17. O corpo tinha que ser um. Por quê? Na medida que o corpo é um, todos têm comunhão. Mas não são todos que têm comunhão. Se não é todos que têm comunhão, significa que alguns estão comendo e bebendo indignamente. Porque você já viu casal que não, por exemplo, não é casado, a moça engravidou, eles eram noivos, aí não estão numa ceia porque está no pecado. Todo mundo acha. Todo mundo acha isso. Eu sempre achei. Eu, antes de eu casar mesmo, eu ia ler quantas vezes a gente deixou de ir na igreja para culto de ceia, para a gente não ceiar. Quantas vezes a gente fez isso? Não sei nada, eu posso estar morando junto, sem casar. A questão vamos entender aqui, ó. Eu chego na igreja, vamos entender. Isso tudo, bom que isso tudo é pecado, mas vamos lá. Eu chego na igreja, como eu cheguei mesmo, eu e minha esposa, chegamos na igreja, a gente não era casado. Já tínhamos o Jonathan, morávamos juntos, mas eu não era casado. A princípio, porque para mim, tanto faz, tanto fez. Eu era de onde? Do mundo, então casar ou não casar, juntadinho com a fé é casado. Aí você chega na igreja e começa os ensinamentos. Não, você tem que casar, Teve um que ainda falou comigo assim, ó, vou te falar, você não é obrigado a casar não, você está muito novo. Não é porque você tem um filho com ela que você é obrigado a casar com ela. Aí eu fiquei assim, meio, como assim? Porque o outro lá falou que eu tenho que casar justamente para poder honrar. Aí agora o outro já vem e fala que eu não sou. Aí eu fiquei, em boleira. Aí graças a Deus vem um outro e falou assim, querido, deixa eu te perguntar. Quando fala em casamento, você pensa em casar com quem? Eu penso em casar com a mãe do meu filho. Então pronto, você vai casar com ela. Mas veja, eu não tinha sequer dinheiro para comprar uma aliança. Na época, gente, eu lembro perfeitamente, era uma média de R$100. Na época, eu não tinha dinheiro para isso, André. Quanto mais casar, porque na época não se conseguia casamento de graça, não, gente. Agora pensa eu, minha esposa, pobre, de maré descida, dentro de uma igreja rica. Gente, a Igreja Batista da Floresta é rica. O corredor dela parecia uma passarela. Gente, eu casei, foi porque Deus teve misericórdia. Se eu dependesse da igreja para casar, eu estava sem casar até o Eiji. Não sou tua vez. Tinha um pastor lá legal. Glaico é o fundador dela. Agora veja, a escritura diz que eu e você, eu e você que somos chamados de irmãos, nós devemos andar em comunhão, no partir do pão, nas orações, não é isso? Não é isso não, gente, porque não foi isso que me apresentou não. Isso foi um dos fatores fundamentais que me ajudou a desviar da igreja. Porque eu lia na Bíblia sobre comunhão, eu lia na Bíblia que o Espírito Santo trazia a comunhão entre os irmãos, que os irmãos viviam aquele trem, eu pensava, gente, é isso aqui mesmo. Aí eu chegava na igreja e eu via tudo diferente.
Um pensava diferente, o outro agia diferente, o outro não contribuía, o outro... Eu falei, mas a Bíblia falou uma coisa, eu estou vendo o outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Aí fizeram uma vaquinha para mim poder casar. No civil, tá? Eu casei ainda na igreja, não. Eu vou casar ainda para tirar a lua de mel. Se ela está vindo outro menino, vai ser mais difícil ainda essa lua de mel. Mas eu ainda vou tirar minha lua de mel. Cuidado, vai que tem outro menino da lua de mel. Vai que tem outro menino da lua de mel. Lasqueira! A mulher tá não, né? Aí, gente. Aí ela tá aqui. Nosso Deus. Aí, custamos para casar, gente. Custamos para casar. Vamos voltar agora. Se eu chego na igreja, passei, né, pelo ensinamento, tudo bonitinho. Aí meu irmão vira para mim e fala assim: não, você é casado? Eu falo, não sou. Qual que seria o dever da igreja? Literalmente, meu irmão, você não é casado por quê? Porque quando me perguntaram, eu fui bem claro, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu casava. Qual que seria o dever da igreja? Gente, vamos pegar os irmãos que têm mais dinheiro na igreja. Você tem que procurar quem tem dinheiro mesmo. Fulano, e batia, né? Lasqueira. Fulano, que ó, tem um casal, um rapaz ali. Ô, gente, era da noite pro dia. Pronto, casou, acabou, não tem conversa. Casou. Você está entendendo? Veja, quando você fala que você é um só corpo, você tem que ajudar as pessoas que teoricamente estão vivendo em pecado. Porque, querendo ou não, toda noite que eu chegava, eu podia sair do culto, não chegava na noite em casa, o que eu ia fazer? Amorzinho. Já é minha esposa. Não é porque eu cheguei na igreja que eu vou deixar ninguém deixar de lado, não deixo não. Mas no frio. Mas aqui, na hora que chegava no outro culto, como que eu chegava com um outro culto e a minha cara? Poxa, mas como é que pode? É minha esposa, mas eu não estou casado. Mas aí eu chego no culto, aí eu tenho que pedir perdão, mas eu sei que na hora que eu chegar em casa não vai ter jeito. Aí depois que eu terminar, eu ajoelho e peço perdão. Então isso aí começou até que mesmo querer afastar a gente. Porque eu não conseguia casar. Não tinha dinheiro, né? Ô, vidinha miserável aquela, não quero criar vida para ninguém. Agora veja, se a igreja entende, o que a igreja vai fazer, gente? Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo todo da igreja. A igreja olha para isso e fala assim: esse irmão não pode viver em pecado. Quando eu falo que esse irmão não pode viver em pecado, o que eu vou fazer? Eu vou sanar todas essas brechas para o irmão não viver em pecado. Porque eu quero que o irmão participe da mesa comigo. Então, quando ele for lá na mesa, ceiar, eu não quero que os irmãos da igreja fiquem assim: olha lá, o irmão não é casado, ele está tomando ceia. Gente, isso é terrível. Não pode participar de nada. Aí não pode participar de nada. De nada. Só que aí, se tiver que socorrer um irmão que está precisando de uma carona, está precisando de uma cesta, está precisando de uma oração, aí te chama. Aí eu fico assim, não vou bater esse cordão. Aí eu fico pensando assim, peraí, a oração do pecador serve, mas o pecador não pode participar da ceia? Esse casamento Muito contraditório. Literalmente tem que ser os dois, você viu? Não necessariamente tem que ser os dois, não. Só de ser no civil, na lei humana, já é o suficiente, ok? Não necessariamente tem que ser na igreja. Então veja, gente, a igreja ela tem que aprender a tirar aquele que está em pecado do pecado. Meu irmão, como que a gente vai sanar esse pecado? Não, vamos casar. Você vai casar mesmo? Tem certeza E disso aquele que mesmo? não quer casar? Aí a conversa já é outra. Não pode negar ceia. Então, mas a gente não pode negar a ceia para ele. Já é casado. Como é que é? Hoje a lei tem. Hoje a lei é diferente. Porque a lei está toda esquisita, relaxada. A lei relaxou O muito. irmão não quer casar, mas também não é papel da igreja não deixar ele ceiar. É ele que decide. Eu costumo dizer o seguinte, gente, a igreja é o local que você vai trazer o ensinamento para o pecador. O pecador é todos nós que estamos aqui dentro. Então a igreja está aqui para ensinar o pecador a não pecar. Aí você está pregando, você explica, gente, olha, a Bíblia orienta que devemos viver uma só carne, e uma só carne fala de casamento e tal, então você está ensinando. Aí você vira e você conhece lá um ou outro casal que o
rapazinho lá, não vou casar, que não sei o que, às vezes tem lá 20, 30 anos que já está junto. Aí você pensa assim, meu Deus, e agora? Como é que faz? 30 anos que está junto. Qual o conselho que eu vou dar para a irmã? Casar. Ô, irmã, você tem que casar. Aí o varão lá, aquelas cabeças duras, tipo coco. Aí você fala assim, ô varão, você tem que casar, não sei o quê. Casar coisa nenhuma não. Ah, tem 30 anos que a gente vai, vamos casar para quê? Tem disso, não? Casa, separa. Aí eles estão todos que depois que casa, separa. Exato. Eu sou casado há 5 anos. Aí você fica assim, eu não quero ser o pivô de uma separação. Então o que fazer nesse momento? É simplesmente você pegar a Bíblia e mostrar o que a Bíblia mostra. Por quê? Se eu estou aqui na igreja e a regra de fé é a Bíblia, eu vou mostrar o que a Bíblia fala sobre o casamento. Só isso. Nada mais. Aí vai partir da liderança, do corpo de liderança da igreja. Se aí eu usei a figura do irmão que não quer casar. Aí vai partir da liderança da igreja. Se a irmã vai poder fazer parte de alguma coisa na liderança da igreja. Aí parte da liderança. A gente teve um caso desse na Cepaz, o Bernardo Monteiro, que a esposa era convertida e o esposo não era casado, só juntar. Aí o pastor liberou ela para... Ela é diaconisa. Pronto. Porque não dependia dela. Tá doido para casar, o homem não quer não? Mais de 30 anos de casado. Ela falou assim, eu tô seguindo Jesus, o problema dele. Exatamente. Só que alguns irmãos não concordaram. Aí o pastor falou, não, aquilo nisso é um caso. Exatamente. A primeira vez que você vai encontrar irmãos, na verdade é primo, mas irmãos. Depois de oração ele aceitou. Aí hoje eles são casados. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Você não acha aquele negócio na hora da ceia? Você sair trocando tema contigo. Se posicionar em você servir, aí em vez de ser um, não pergunta sobre isso na conta, né? Que Jesus porque aquilo fica sabendo, mas eu não fazer nada, ué, assim. Eu era igreja, eu troco minha esposa. Não, aí tem por exemplo, no caso de liderança e tal. Falar, não, irmão, você não vai poder fazer. E em vez de perder, eu vou perder dois. Porque ele não vai deixar de servir a Deus, porque a própria igreja vai expulsar a irmã dentro da igreja. A própria igreja tem esse poder de expulsar. Pois é, gente, isso aí Deus. Não, e tem os irmãos ainda que viram e falam assim, larga ele então, aí cheio de menino, fala assim, larga. Tem pastor, né? Eu conheço gente. Eu conheço gente que fala isso. É cheio de menino nas costas. Conheço gente que fala mesmo. São Jesus. Não, pode largar, Deus envia outro varão para você aí, pronto. É foda. Agora veja só um negócio. Quando a gente fala assim, essas questões do pecado, a igreja, geralmente ela é o maior pivô de causar pecado nos irmãos. Não, você não. Essa é a Carlinha. Chegou o café. Então foi sua esposa. Ela estava fazendo a obra. Né? Estava fazendo a obra, então está chegando a hora do café. Estava visitando a irmã. Olha só, então por que a igreja ela tem que tomar muito cuidado com isso? Porque quando você pega essa questão mesmo do casamento, olha só que interessante. Você tem uma pessoa, geralmente ali casada 20, 30 anos, casada juntada. Aí a igreja, ela olha, gente, quando a igreja ela descobre que o casal não é casado literalmente, o olhar da igreja, gente, é um olhar condenatório. Eu já te olho te condenando. Quando na verdade eu, como corpo, eu deveria te ajudar. Amar mais. Muito mais. Sabe por quê? Porque às vezes, igual, vou pegar o exemplo dessa irmã, às vezes essa irmã, você vê o tanto que ela teve que orar. Às vezes o sofrimento dela, ninguém vê. Uma coisa é entrar aqui dentro da igreja, tá servindo, tá bonito, tá dançando, mas em casa. Então, por que nós devemos amar mais? Justamente porque tem uma deficiência, tem uma dificuldade. Então o que a igreja tem que fazer? Ela tem que abraçar ainda mais essa pessoa. Por quê? A Bíblia fala lá sobre o varão, sobre o homem, né, que não é convertido no Senhor. A Bíblia fala que a mulher santifica o homem. Agora vamos entender isso aqui, que isso é difícil, tá, gente? Isso é difícil de entender. Como que as atitudes da mulher que é crente vai santificar o homem?
eu falo em santificar, eu estou falando justamente de tirar o pecado. Porque aonde há santidade não há pecado, gente. O contrário também é verdadeiro. Onde tem pecado, significa que não tem santidade. Mas como que pode a mulher, pelas suas atitudes, oração, como que ela pode santificar o homem? Mesmo o varão não sendo. Isso é muito estranho. Eu justifiquei, pode chegar em Está justificado, filho. Isso é muito difícil de entender. Então veja, nós como igreja, quando tem esses tipos de casos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Se você fala uma coisa, você pode acabar não é somente com aquele laço ali de que seja um ano, gente, não importa. 1, 2, 5, 10, 30 anos. Você pode acabar com aquele casamento e pode acabar com a família. Porque se você acaba com o casamento e com a família, gente, você acabou com uma família por causa das suas palavras. Então vamos lá, pastor, mas o que eu faço numa situação dessa? Eles estão em pecado. Aí eu falo, gente, digo eu, não o Senhor. Sabe o que eu faço? Não estou nem aí, né? Não. Está em pecado? Tá, eu vou continuar pregando a verdade. Pecado é isso, pecado condena, pecado leva para o inferno, leva. Mas deixa eu te falar, não, vamos continuar orando. Jesus vai quebrar esse coração de pedra, ele vai colocar um coração de carne, vai encher do Espírito. E esse homem que vai te pedir em casamento na frente da igreja ainda. Porque eu creio nessas coisas. Aí o que acontece? Quando ela casou, aí muitos irmãos não sabiam que ela não era casada. Aí foi aquele bafafá. Não imagina. E no casamento eu fui. Aí o pra mim, que já era marido, explicou o porquê. Eu achei muito interessante que era um segredo que ele guardava. Eu nem vou saber lembrar de explicar direito, não. Mas era um segredo. Ele não podia. Ele tinha um problema na justiça, um negócio tipo assim, que nem a esposa sabia. Que ele não podia casar, que ia complicar, não sei o que. Aí ele foi. Então veja, na verdade ele queria casar. Você foi lá, eu não lembro direito, já tem um tempinho. Aí eu lembro que ele falou, gente, eu não sempre achou que eu nunca quis. Não, nós já somos casados, mas eu não podia, porque eu tinha esse problema. Ele explicou tudo na hora, aí todo mundo ficou assim, né? Mas eram poucas pessoas e assim, ela fazia tudo, era diaconisa, ela era diaconisa. Sabe o que aconteceu? A oração dela que destravou todo o problema que ele tinha na justiça. Aí eu te falo, agora vamos pegar o outro lado agora. E ele, coitado, ele deve se sentir muito pressionado. Demais. Não podia voltar, queria casar, mas não podia casar. Exato, não podia voltar. Agora vamos olhar o outro lado agora. Imagina agora um pastor. Imagina agora a figura do pastor agora. O pastor vira para a irmã e fala assim, irmã, infelizmente você vai ter que permanecer no banco, eu não posso deixar você fazer nada, pelo fato de você não ser casada, pelo fato de seu marido, imagina o transtorno que isso ia trazer. Agora você imagina hoje, tanto a mulher quanto o homem contando um testemunho deles. Gente, eu passei anos assim, eu tinha um problema na justiça, mas as orações da mulher ao longo dos anos, mas eu não podia contar, eu tinha vergonha ou coisa do tipo, mas hoje somos casados e aliança do Senhor. Imagina hoje. Então veja, às vezes, tá, gente? Às vezes é melhor você pegar uma pessoa, claro que a gente falou um negócio de casamento aqui, né? Às vezes é melhor você pegar uma pessoa, qual aconteceu esse caso? E você pegar justamente e falar assim, não, Deus te chamou, você tem dom para isso, qual que é o seu chamado? Eu sou diaconia, sou presbítero, sou diácono, o que seja. Meu filho, agora que eu vou te colocar na obra mesmo, agora que eu vou te colocar para trabalhar. Por quê? Você está abrindo aqui uma perspectiva justamente para outra parte entender que essa figura de igreja que está tão difamada, ainda há algumas que se importam. Porque o nosso maior papel é se importar com vidas. Vidas, gente. Não é cachorro, não é vidas, é ser humano. O ser humano peca, é claro que pega, vai pecar toda hora, porque o ser humano é sem vergonha. Mas uma coisa é eu virar para você e falar, eu quero muito casar. Já partiu do meu coração o meu desejo. Outra coisa é eu perguntar, como é que está a vida de vocês dois? Vocês querem casar? Não quer? Como é que é?
Ah, não, a gente quer casar, não, vamos continuar a ajeitar. Aí eles mesmos já rejeitaram. Se eles mesmos já rejeitaram, esse aí eu falo, esse aí eu não coloco para trabalhar, não. Deu para entender o que eu falei? Uma coisa é eu chamar os dois, eles vão falar, não, casar não, deixa ajeitar mesmo, pastor, ajeitar tá bom, não sei o que, blá blá blá. Ah, não, então você continua também do mesmo jeito que você está. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Eu passei por uma situação assim com meu ex-marido, porque a gente morava junto, a gente não era casado. Aí a gente foi pra igreja e assim, eu quis nem saber, a igreja descia além de nós dois. Porque a gente não era casado, mas eu já trabalhava, já ajudava no Ministério de Missões. E peguei e fui com as crianças, nem saber, fui trabalhar. Ele ficou meio recebido, eu chamava dele para diaconato, para diácono. Ele não, ficou assim. As únicas coisas que eu evitava fazer, subir no altar, mas a ceia a gente não tomava, tal. E a igreja, só lenhando. Aí um dia a pastora chamou e falou, por que vocês não casam? O que tá faltando para vocês casarem? A gente não tem dinheiro, pastor. Ela, caladinha, foi lá, pagou o casamento, tal. A gente casou em silêncio, sem a igreja saber. Aí foi aquela hipocrisia, quando viu a aliança. Olha, que beijo! Então, assim, o papel da igreja é um negócio muito assim. Gente, no caso da igreja que a gente estava, antes de vir para cá, o pastor que fez seminário junto com meu pai, ele falou para minha mãe que ela podia desistir dele. De desistir? Porque ele saiu de casa e ele não iria voltar mais. Ela tinha que pedir a Deus que tinha que pedir a Deus um varão novo para ela. Um varão novo? E ela, a partir desse momento, ela não quis mais ir na igreja. Eu estava na igreja e queria continuar, mas eu via que ela já não estava. Mas por causa disso que ela perdeu. Meu Deus do céu! Um dia a gente conversou com o pastor Cristiano falou com ela totalmente contrário. Aí ela renovou as coisas. Leandro, como eu já passei por algo bem parecido, eu acredito em uma coisa: a esperança só termina quando a pessoa morre. E a fé da mãe dele é linda, pessoa. Ela está persistindo. Leandro, aqui pode acontecer o que for. Eu entendo o seguinte: essa questão do amor, o amor ágape, tá? Não o amor eros, o ágape. Esse amor com que o Senhor manda que a gente ame uns aos outros é um amor sofredor. É o pior amor que tem, porque a gente acha que é um amor lindo, um mar de rosas, uma maravilha. Não, mentira. É um amor que sofre. Agora veja, aconteceu casos, né? Seu pai saiu e tal. Ok. Mas veja, eu conheço pelas escrituras, eu conheço um Deus que Ele faz nova todas as coisas. Eu conheço um Deus que Ele traz à memória aquilo que pode dar esperança. Esse Deus, por meio do Espírito dele, pensa agora, não sei onde está seu pai, você está trabalhando, está em casa, não sei, pensa agora o Espírito Santo chegando ao coração dele, trazendo memória de coisa que ele fazia na igreja. Porque quando a gente, meu irmão, você pode estar afastado, pode estar quase morto, mas quando o Espírito Santo te lembra de coisas que ele fazia através da sua vida dentro da igreja, por causa de uma pessoa, uma família, aquilo queima dentro. Meu irmão, agora você pensa, o Espírito Santo queima, chega a enviar tudo pensar nisso. O Espírito Santo começa a queimar no coração dele, agora ele começa a trazer a memória dele que vai dar esperança para ele. Aí ele começa a lembrar, gente, quando eu pregava, quando eu ensinava, quando eu dava escola dominical, quando eu ajudei aquela família, que a família está de pé, aquele menino se converteu antes de morrer, o outro fez isso, o meu filho hoje está de pé porque eu orei muito por ele, eu abençoei e tal. O Espírito Santo começa a trazer. Aí eu falo, largar, deixar. Meu irmão, só pode acabar a esperança assim que a pessoa morre. E olha, eu acho que Jesus não mandar orar para ressuscitar. Meu irmão, enquanto estiver vivo, tem que ter esperança. Depois eu vou lembrar, tem um versículo ali em Ezequiel, ele fala assim que nós somos presos da esperança. Um versículo pequeno, mas lindo. Somos presos da esperança. Querido, vou falar para você, quando eu escuto alguém falando assim, desiste. Meu irmão, isso me dá uns medos. Sabe por quê? Porque eu sou um caso de alguém que não desistiu, que foi minha esposa. Eu sou no caso, o outro lado. Na verdade é como se fosse o seu pai, né? Porque ela que permaneceu e eu não. Então eu sou um caso vivo de alguém que permaneceu firme no Senhor e o Senhor trouxe a
Mas tudo bem. Trouxe uns negócios assim, mas veja. O pecado, mais ou menos aquele início que eu falei, o pecado no início parece que é bom, no início parece que é algo vigoroso para nós, mas na medida que vai passando o tempo, aquilo se torna um laço. Esse laço, essa prisão, a igreja, o corpo da igreja, se ela conseguir discernir o corpo de Cristo, a igreja tem esse poder. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja tem o poder de arrebentar esse portão do inferno, que é o pecado. Então veja, quando eu jogo, como aconteceu o caso lá do rapaz, não, separa mesmo, acaba com tudo, joga no ar, joga no ventilador. Não, a igreja não deve fazer isso. Mas se a pessoa casar? Tá entendendo? Aí o outro, não, tá lá sem casar, não sei o que, não sei o que. Tá entendendo? Caso uma pessoa voltar a ser. Pois é, e aí casar com a esposa. Quantas horas? Mas aí, Gente, vamos tomar um café? Não, mas o casamento dele não tá valendo.